Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática, continuando a nossa folha complementar referente ao módulo 33. Agora daremos início às equações irracionais. Considere as seguintes equações. Nós temos a primeira, que é a raiz quadrada de x mais 2 igual a 3. A segunda, que é a raiz cúbica de x menos 1 igual a 2. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. Nosso terceiro exemplo. A raiz quadrada de x, que é igual a 2 mais x. E o quarto e último exemplo. A raiz cúbica da raiz quadrada de x menos 3, que é igual a 0. Nós temos na nossa folha complementar essas 4 equações. Observe que todas elas apresentam a incógnita no radicando. Quando a incógnita está no radicando, essas equações são irracionais. Então, observem aqui. A nossa incógnita x está dentro de um radical. Então, é uma equação irracional. Nós temos aqui a raiz cúbica de x menos 1. A incógnita x está dentro de um radical. Ela é uma equação irracional. Aqui nós temos a raiz quadrada de x, que é igual a 2 mais x. A incógnita x está dentro de um radical. E continuando, aqui nós temos a raiz cúbica da raiz quadrada de x menos 3, igual a 0. A incógnita x está dentro do radical. Quando isso acontece, nós temos equações irracionais. Ou seja, está em negrito, em destaque aí na folha de vocês. Equação irracional é toda a equação que tem a incógnita no radicando, ok? Resolução de uma equação irracional. Agora, nós vamos aprender o passo a passo de como resolver as equações irracionais. A resolução de uma equação irracional deve ser feita procurando transformá-la inicialmente numa equação racional, obtida ao elevarmos ambos os membros da equação a uma potência conveniente. Então, nós temos que eliminar o radical. Para eliminar a raiz quadrada, nós vamos elevar os dois membros ao quadrado. Se formos eliminar a raiz cúbica, nós vamos elevar os dois membros ao cubo. E assim por diante. Então, o segredo é elevar aqui. A raiz quadrada de x é igual a 2 mais x. Para eliminar a raiz quadrada, nós vamos elevar o primeiro termo ao quadrado e vamos elevar o segundo termo também ao quadrado, se for uma raiz quadrada. Em seguida, resolvemos a equação racional encontrada. Ao elevar uma raiz quadrada ao quadrado, o radical desaparece. Ao elevar uma raiz cúbica ao cubo, o radical desaparece. Aí a equação não é mais irracional. Ela passa a ser uma equação racional, uma equação do primeiro ou do segundo grau. Resolvemos a equação e finalmente verificamos se as raízes da equação racional obtidas podem ou não ser aceitas como raízes da equação
irracional dada. Nós temos que verificar a solução, verificar a igualdade, substituindo os valores encontrados, os valores de x, lá na equação irracional. É necessária essa verificação, pois ao elevarmos os dois membros de uma equação a uma potência, podem aparecer na equação obtida raízes estranhas à equação dada. Então, você vai encontrar o valor de x ou vai encontrar os valores de x e tem que fazer a verificação. Porque nem todo valor encontrado será a solução da equação. Agora, continuando, observe alguns exemplos de resolução de equações irracionais no conjunto dos números reais. Então, vamos para a resolução. Eu vou apagar aqui e já volto. Vamos, então, ao nosso primeiro exemplo. Raiz quadrada de x mais 6 igual a 8. Então, o primeiro passo é eliminar o radical, eliminar a raiz quadrada. Para eliminar a raiz quadrada, nós vamos elevar o primeiro membro ao quadrado, vamos elevar o segundo membro também ao quadrado. Detalhe, o radical sempre tem que estar isolado, no primeiro ou no segundo membro. Então, nós temos o radical, que é a raiz quadrada de x mais 6, que está isolado no primeiro membro, e o 8 no segundo membro. Primeiro passo, isolar o radical, caso ele não esteja isolado. Segundo passo, elevar ao quadrado, se for uma raiz quadrada. Então, toda raiz quadrada elevada ao quadrado sai da raiz. Então, aqui fica x mais 6. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, que é 64. A equação irracional deu origem a uma equação do primeiro grau. Nós vamos resolver a equação do primeiro grau. X mais 6 é igual a 64. Então, x é igual a 64 menos 6. 64 menos 6, encontramos que o x é 58. Toda equação irracional precisa da verificação. Não é opcional, é obrigatória. Então, deve ser feita a verificação. Então, nós vamos copiar a equação irracional x mais 6, a raiz quadrada de x mais 6, que é igual a 8. Nós vamos substituir o x por 58. Vamos resolver aqui. Fica a raiz quadrada de x, que é 58, mais 6. Isso tem que ser igual a 8. Se for igual a 8, a solução está correta. É a solução. Se o resultado não for igual a 8, não é solução. Então, vamos lá. 58 mais 6, 64. Então, nós temos a raiz quadrada de 64, que é 8. Como 8 é igual a 8, essa igualdade é verdadeira. Então, agora nós temos a solução, que é o 58. E esse foi o nosso primeiro exemplo. Agora, o segundo exemplo. A raiz quadrada de 6 menos x mais x igual a 0. Primeiro passo, isolar o radical. Então, nós temos a raiz quadrada de 6 menos x igual. A raiz quadrada de 6 menos x tem que ficar isolada. Então, o mais x, ele vem para o segundo membro. Como era mais, ele fica menos. Agora que nós isolamos o radical, nós vamos elevar
como é uma raiz quadrada, ambos os membros ao quadrado. Então, nós vamos elevar aqui o primeiro membro ao quadrado. Aqui também vamos elevar ao quadrado. Coloquei o parênteses porque era menos x. Toda raiz quadrada elevada ao quadrado sai da raiz. Fica 6 menos x. Menos x ao quadrado é menos x vezes menos x. Menos x vezes menos x, menos com menos, mais x vezes x, x ao quadrado. Então, aqui o x ao quadrado fica positivo. Todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Agora, nós temos que pegar essa equação, que é do segundo grau, e igualar a zero. Temos 6 menos x ao quadrado igual a zero. O x ao quadrado, que era positivo, vem para o primeiro membro, fica negativo. Agora, nós temos que colocar os termos em ordem. O primeiro termo é o x ao quadrado. O segundo termo é o x. O terceiro termo é o termo independente, que é o 6. Mas para resolver toda a equação do segundo grau, se o x ao quadrado está negativo, nós vamos multiplicar toda a equação por menos 1. Então, vamos multiplicar tudinho por menos 1. Menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado, fica mais x ao quadrado. Menos x vezes menos 1, mais x. Mais 6 vezes menos 1, menos 6. Nós temos uma equação do segundo grau completa e ela pode ser resolvida através da fórmula de Bhaskara ou através da soma e do produto. Pois quem acompanha o x ao quadrado aqui, nosso a é 1. Então, é mais rápido e prático pela soma e pelo produto. A soma das raízes, você não tem coeficiente aqui, completa com 1, mais 1, você troca o sinal de mais 1, a soma fica menos 1. O produto é o termo independente. Nosso termo independente é menos 6. Quando a soma e o produto são negativos, nós vamos ter uma raiz negativa. Qual raiz fica negativa? A maior ou a menor? A maior raiz. Então, 2 vezes menos 3 fica menos 6. 2 menos 3 menos 1. Encontramos que o x' é igual a 2, o x duas linhas é igual a menos 3. Acabou? Não. Nós temos que fazer a verificação. A verificação substituindo o x por 2. A verificação substituindo o x por quem? Por menos 3. E o resultado tem que ser igual a quem? A zero. Se for igual a zero, é solução. Se não for igual a zero, não é solução. Então, vamos lá. Anotem aí toda a resolução. Agora, nós faremos a verificação. E a verificação é obrigatória. Vamos lá. Verificação. A primeira verificação será para o x igual a 2. Vamos copiar a equação original. Nossa equação era a raiz de 6 menos x mais x igual a zero. Depois nós temos que fazer a verificação para o x duas linhas, que é menos 3. Para a mesma equação, a raiz de 6 menos x mais x igual a zero. Então, vamos para a verificação. Vamos substituir o x por 2.
Então fica a raiz de 6 menos o x, que é 2, mais quem? O x, que é 2, igual a 0. A raiz quadrada, 6 menos 2, 4, mais 2, igual a 0. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu fico com 2 mais 2 igual a 0. 2 mais 2, 4. 4 é diferente de 0. Então, aqui o 2 não é solução. Por que o 2 não é solução? Pois o resultado não foi igual a 0. Agora, nós faremos a verificação com o menos 3. Raiz quadrada de 6 menos. Como o x duas linhas é menos 3 e menos 3 é negativo, nós devemos colocá-lo entre parênteses. 6 menos 3, mais o x, que é menos 3. Isso tudo tem que ser igual a 0. Resolvendo aqui, 6 menos com menos, mais. Então, fica 6 mais 3. Mais com menos, menos. Então, a raiz quadrada de 6 mais 3, menos 3, igual a 0. 6 mais 3 fica a raiz quadrada de 9. Menos 3, igual a 0. A raiz quadrada de 9 é 3. 3 menos 3 é 0. E essa igualdade, 0 é igual a 0. Essa igualdade é verdadeira. Não se confundam. A solução não é o 0. A solução é o valor do x, que é menos 3. Então, solução menos 3. E é assim que se resolvem as equações irracionais. Não se esqueçam, a verificação não é opcional, ela é obrigatória. Aqui o 2 não é solução, apenas o menos 3 está na solução. Pessoal, o que eu quero? Eu quero que vocês tentem resolver para mim os exercícios 1 e 2. Combinado? Eu volto na próxima aula com a correção dos exercícios 1 e 2. Caso vocês fiquem com alguma dúvida, vocês já sabem. Entrem em contato comigo, me chamem no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. E não se esqueçam, no dia 30 de novembro é a nossa última prova, a segunda e última prova do quarto bimestre. Um beijão, tchau, tchau!